Olá, bom dia, eu sou Danilo Rocha Lima, esse é a Volta ao Mundo em 180 segundos, seu podcast diário só com notícias internacionais produzido por Headline. Começamos o dia com notícias sobre uma doença que está se espalhando rapidamente pelo mundo. Não é Covid, é a varíola do macaco. Autoridades sanitárias da América do Norte e da Europa já detectam desde o início do mês dezenas de casos suspeitos ou confirmados, o que levanta temores que essa doença endêmica na África esteja se instalando em outras partes do planeta. Canadá, Reino Unido, França, Suécia, Itália, Portugal, Estados Unidos já reportaram casos dessa doença que foi identificada em macacos no final dos anos 50. Os sintomas são febre, dores musculares, inflamação dos gânglios e erupções similares a uma catapora. A maioria das pessoas se recupera em cerca de 2 semanas e os casos fatais são raros. A varíola do macaco é transmitida por fluidos corporais, feridas e relações sexuais. Autoridades do Reino Unido se concentram em um grupo de homossexuais que tem manifestado a doença. As autoridades lembram que qualquer pessoa, independente da orientação sexual, pode transmitir a doença. O Centro Europeu de Controle de Doenças deve publicar um relatório sobre a varíola do macaco no início da próxima semana. Agora, notícias da Ucrânia. O Senado americano aprovou um pacote de 200 bilhões de reais em ajuda militar e humanitária. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que o leste do seu país se tornou um inferno. As tropas russas estão pressionando e ganhando terreno na região do Donbass. E os conflitos e desastres naturais causaram um recorde no ano passado: a fuga de 60 milhões de pessoas dentro de seus próprios países. A metade delas são menores de 18 anos. O presidente americano Joe Biden começa hoje a sua primeira viagem pela Ásia. Ele visita a Coreia do Sul e em seguida o Japão. A influência da China e dos Estados Unidos na região é o grande assunto dessa viagem, mas o Serviço Secreto americano teme que as atenções se voltem para a Coreia do Norte. O país pode fazer testes nucleares durante a viagem de Biden, o que seria interpretado como uma provocação. No Reino Unido, a polícia de Londres terminou as investigações sobre as festas realizadas na sede do governo de Boris Johnson, apesar das restrições causadas pela pandemia de Covid. Dessa vez, o primeiro-ministro escapou de outras multas. Johnson já tinha recebido uma das 126 multas que foram distribuídas por causa das investigações que ameaçaram a manutenção dele no poder. E enquanto a Austrália vai às urnas neste sábado para escolher o novo parlamento e primeiro-ministro, o governo francês deve anunciar os seus novos ministros nesta sexta-feira. Elisabeth Borne é a nova primeira-ministra desde o início da semana. Os franceses também escolherão um novo parlamento no mês que vem. E é isso, a gente se encontra na segunda para mais uma Volta ao Mundo em 180 segundos, um podcast produzido por Headline. Você encontra a gente nos principais tocadores. Grande abraço, bom fim de semana e até mais.